As pessoas que estão perdidas, estão sendo cercadas pelo Senhor e querem incutir nelas o seu Espírito Santo. Jesus muitas vezes falava às multidões, mas muitíssimas vezes falava aos seus discípulos. Porque ele precisava falar às multidões. Os seus apóstolos deveriam falar a multidões. Mas para que eles pudessem falar a multidões, era preciso que Jesus falasse a eles, como discípulos, a sós, no pequeno grupo, na intimidade. E por isso eu queria que você se sentisse alguém privilegiado, como os apóstolos, como os discípulos. Claro, era bom ver Jesus falar, e tocar, e curar a multidão, era até mesmo empolgante, mas era muito maior privilégio, e era muito maior graça ter Jesus falando com eles ali na intimidade de discípulos. É o seu privilégio desse final de semana. Inclusive porque o tema que nós recebemos por inspiração, Deus procura verdadeiros adoradores. Deixe-me dizer, claro que Deus quer muitos adoradores, mas também eu preciso dizer que ser adorador é uma coisa que exige tanta fidelidade, tanta dedicação, eu diria mais, tanta consagração, que infelizmente acabam sendo poucos os adoradores, e menos ainda os verdadeiros adoradores. Então, sinta esse privilégio. O Senhor trouxe você, nesse final de semana, como discípulo, para falar a você na intimidade, no coração, porque Ele quer que você seja adorador, adoradora, e mais do que isso, verdadeiro adorador. Retome comigo Isaías 61, porque ela diz tudo. Isaías 61, você sabe que Jesus vai retomar essa palavra quando ele chega à sinagoga. E lhe entregam o livro. E no livro, que é aquele rolo dos judeus, estava justamente esta parte da profecia de Isaías, que hoje é capítulo 61. E Jesus tomou e leu. Isso está atestado lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 14 e seguintes. Mas nós estamos lendo agora em Isaías, como Jesus leu em Isaías. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Gente, só essas palavras são densas. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E eu lhe digo mais uma vez, o que várias vezes eu tive a graça de dizer, que sempre eu ficava assim encafifado com essa expressão, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Mas por que se repousa? Repousa para nós é descansar. Mas o Espírito do Senhor está descansando sobre mim, repousando, dormindo sobre mim. Por que se repousa? E eu comecei a procurar. Graças a Deus eu não paro de estudar a Bíblia. E num momento, sem que eu esperasse, eu não estava procurando naquele momento, encontrei. E a explicação dizia que esta expressão que está aqui,
o Espírito do Senhor repousa. E esse verbo repousar é o mesmo verbo que está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, onde se diz que o Espírito do Senhor pairava sobre o caos no começo da criação. E que o Espírito Santo, pairando sobre o caos, fez do caos ordem, beleza, e a criação toda veio disso. E explicava mais ainda que esse repousar, e que lá também na nossa língua em português se traduziu por pairar, mas podia também ser traduzido por repousar, que o Espírito Santo repousava sobre as águas. Esse verbo, no hebraico em que ele foi escrito, é aquele mesmo verbo que se usa para a galinha, que quando choca, ela estende as suas asas e fica ali repousando. Aí é o repousar, né? Ela pousa. A galinha não está andando, ciscando. A outra ave que voa não está voando. A pomba, a águia não está voando. Ela, ao contrário, está repousando. Ela pousa. É o pousar da ave. Então ela pousa e fica ali, repetidamente, pousando sobre a ninhada com as suas asas. E explicava então o texto. É disso que está falando esse verbo, usado no profeta Isaías e usado lá no começo da criação. Daí eu entendi tudo. Por que é que o Espírito Santo repousa sobre nós? É até interessante, né, que quando o Espírito Santo se manifesta no batismo de Jesus, ele se manifesta com uma pomba, pousando sobre Jesus, e ficou paradinho ali. Interessante que a pomba tem essa capacidade, né, ela equilibra as suas asas, e ela é capaz de ficar momentos paradinha, pousando sobre a pessoa. O Espírito do Senhor repousa sobre nós para fazer a mesma coisa que o Espírito Santo fez lá no começo da criação. Tudo era um caos. Interessante essa palavra caos, que no hebraico é tohu babohu. A palavra assim, até o som dela, né, diz, era tudo terrível. Era escuro, era confuso. Tohu babohu. O Espírito Santo pousava sobre esse tohu babohu, esse caos. A melhor tradução para esse tohu babohu em português foi sobre o caos. Mas um caos que era confusão, que era sujeira, que era desordem. E que beleza, pousando ali, ele transforma tudo, e põe em ordem, e põe beleza, e aquilo que era morte, daí vem vida. A criação surge dali. Meus irmãos, é isto. É isto. Infelizmente, cada um de nós é como esse caos, é como esse tohu babohu. Tem ou não tem um tohu babohu dentro de você? Seja sincero. É ou não é? A gente nem se entende muitíssimas vezes. Verdade ou não é? Especialmente olhando as coisas ao nosso derredor, daí que a gente fica mais confuso ainda, daí que o caos é maior ainda, daí que a desordem é maior ainda. Muitas vezes a nossa vida se transformou em uma verdadeira desordem, não é? Uma verdadeira desorganização. E pior, por causa disso, há uma desordem entre nós, em que a cabeça está a mil, os sentimentos estão a mil, a nossa cabeça não entende os nossos sentimentos, mas compra as coisas dos sentimentos, né? E os sentimentos não entendem as coisas da nossa cabeça, a gente vai agindo pelo sentimento, pela emoção, e vai fazendo coisas erradas, porque vai se deixando levar pelas emoções. E aí a confusão, o caos, o tohu babohu acontece na nossa vida. E veja, infelizmente, mas também a vida nossa, de cristãos, de escolhidos por Deus gratuitamente, de ministros do Senhor, de pessoas que tiveram a graça de dedicar-se ao Senhor, pessoas que estamos muitas vezes à frente dos outros, para pregar, para ministrar, para cantar, para ministrar a música,
Muitas vezes nós somos esse caos. E vivemos nesse caos. Porque somos criaturas humanas feitas de barro. Ainda não completou-se a nossa criação. Interessante, né? Nós pensamos que a nossa criação terminou. Não. Quando Deus diz na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem semelhante, esse façamos continua sendo feito. Eu e você não somos ainda imagem semelhante de Deus. Ou você é? Parabéns se você é, mas desculpe, eu duvido que você seja. Porque todos nós estamos sendo feitos ainda à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos sendo plasmados, transformados. Veja bem, estamos saindo do caos e indo para nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. E o pior é que a gente, não sabendo disso, perdendo a visão daquilo que é a nossa vida, sim. Deus deu claramente para nós a visão do que é a nossa vida. A nossa vida é um tempo de transformação, de nos transformarmos para chegarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Claro que isso comporta sofrimento, porque você pegar um pedaço de metal, ferro por exemplo, e transformá-lo, fazer dele, por exemplo, uma peça de uma máquina que vai funcionar, ou fazer dele, desse pedaço de metal, uma joia preciosa. Entre o metal bruto e aquilo que você quer fazer, há muito trabalho e há muito sofrimento. Aquele metal tem que ser derretido, e num fogo muito intenso. Ele tem que ser derretido, depois retorcido, tomar a posição. Depois ele é esmirilhado, e a palavra é esmirilhado mesmo. Ele é limado. Até mesmo para ele ficar assim, lisinho, 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 me digam os mecânicos, ele tem que ser limado com aquela limazinha. Tira pedaço. Nós passamos por tudo isso, mas porque perdemos a visão, a gente nem entende o que estamos passando. Até pensamos que Deus está sendo cruel com a gente. Por que Deus fez isso comigo? Eu estava tão bem, de repente derreteu tudo. De repente Deus me jogou na fornalha. E me derreteu. E agora por que eu fui colocado nessa forma que eu não queria? Eu estou tomando essa forma que não é aquilo que eu pretendia. Eu fiquei quadrado nesse lado, estou arredondado nesse outro, achatado nesse outro. Mas que confusão. Você não imagina a peça que Deus está querendo fazer. Muitas vezes nós dizemos que fulano de tal é uma peça, né? E é mesmo. Cada um de nós é uma peça, gente. Até mesmo no projeto de Deus. Cada um de nós é uma peça. Precisa ser colocado no lugar. Nenhum de nós é igual. Você é único. Você é única. E Deus está agindo justamente para isso. Para fazer o único que você é. Somente Deus sabe o único que você é. Nós somos tão tolos que queremos ser aquilo que pretendemos, que pensamos ser. E pior, queremos ser iguais a todo mundo. Que vive olhando, aquele pessoal tudo vestido lá de fidelidade, com aquelas camisetas pretas, com aqueles instrumentos, sentados naquele lugar especial, com aquela barbicha assim. Então, não, eles é que são os legais, eles que são os bacanas, né? Eu vou querer ser que nem eles, eu almejo o tempo de poder subir naquela escadinha ali, né? E passar para aqui, passar da frente desses dois homens aqui que vão não me deixar passar, vou escapar por debaixo das pernas dele, eu vou me arrastar aqui no palco, vou chegar um dia lá, vou pegar... Se o seu lugar não é esse, não adianta. Eles são uma peça. E eu sei bem que peças que eles são, viu? Nem queira ser as peças. Porque eu sei também como Deus tem burilado essa gente aqui. Verdade ou não é? Lembra da antiga banda? Vocês dois logo de frente e você aí atrás? Como Deus teve, não é Dunga, jogou na fornalha ardente. O que você fazia na mecânica, Deus fez com você. E com cada um de vocês. E ninguém escapa. Por quê? Bonito, Deus quer fazer de nós a peça que Ele precisa fazer. Então não adianta você querer ser como os outros. Não. Queira ser a peça que Deus precisa fazer.
Só que nessa hora a gente se desespera, né? Na hora que Deus precisa jogar a gente na fornalha, para a gente derreter, porque a gente é muito duro, e somos, hein? E somos. Se a gente não derrete, a gente não toma a forma. Porque o único jeito de tomar a forma que Deus quer nos dar é primeiro derreter. Tornar-se metal mole. E daí entrar na forma. Agora, depois que entrou na forma, tomou as formas assim. Mas daí que entra, né, o Dunga? Entra o torno, entra o esmírio. Sabe o que é o esmírio, não sabe? Até sai para escrever. É. Entra a lima. E a gente não entende, se desespera. Desculpe. E desgraça a Deus. Se revolta contra Deus. Por que me aconteceu isso? Por que Deus me tirou aquilo? Por que essa pessoa? Por que meu filho? Por que a minha mãe? Por que morreu fulano de tal? Por que eu fiquei doente? E não entende a obra que Deus está fazendo. Gente, a grande verdade, como o Espírito pairava, portanto repousava sobre o caos lá no início, ele continua, graças a Deus, pairando sobre nós, e a nossa obra não terminou. A nossa obra não terminou, a nossa obra é inacabada, e que beleza! Nós não somos obra já acabada, não. Você não é a peça acabadinha, não. Vai ficar muito mais lindo, meu filho. Vai ficar muito mais linda, muito mais brilhante, muito mais luzidio, meu filho. Tudo depende de você deixar-se trabalhar por Deus. Agora, se você continua sendo tolo, tola, e se escapa de Deus, não quer saber o que Deus faça com você, quer se escapar do sofrimento, quer fazer o seu caminho, daí você acaba estragando tudo e fica mais na confusão ainda, mais no caos ainda. Só que você não precisa. E hoje é o grande dia, o Senhor nos reuniu aqui como discípulos para nos trazer esse segredo. Eu estou fazendo você. É por isso que nós cantamos: eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Como é que é? Quero caminhar contigo e jamais andar sozinho, eu preciso de ti. Depois vem, parece que o autor não tinha mais letra, então ele entrou: ó, vem Espírito Santo. Não é que o autor não tinha mais letra. A letra certa era esta. Na hora que ele gritou: eu preciso de ti, Senhor, eu sou uma peça que está sendo feita, eu sou um caos, eu sou um torru-baborru, na maior confusão, mas sobre mim está o Espírito Santo repousando. Eu preciso de ti, Senhor, para sair da minha confusão. Então, claro, na hora que eu gritei: eu preciso de ti, imediatamente vem a inspiração: ó, vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Mas daí cai: vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Vai subindo eu comigo: eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e jamais andar sozinho, eu preciso de ti. Veja o que a gente cantou: quero caminhar contigo e não mais andar sozinho, eu preciso. Porque a gente pede para Deus vir caminhar com a gente, né? A gente é tão arrogante que diz: ó, Senhor, vem caminhar comigo, por favor, vem caminhar comigo aqui. Mas, meu filho, nada disso. Você não sabe nem o caminho. Você não sabe nem o caminho. Desculpe, ponha-se no seu lugar. A conversa não chegou na cozinha ainda, não. Só que Deus é tão misericordioso que Ele faz o contrário. Ele convida você a caminhar com Ele. Porque além de tudo Ele é o caminho. E Ele faz o caminho. Quero caminhar contigo e jamais andar sozinho. Jamais andar sozinho. Eu preciso de ti. Comigo agora. Ó, vem
Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Nem deixe para depois, solta a sua voz agora já e já vá adorando o Senhor. Deixa o Espírito Santo fazer isso. E eu quero, Senhor, pedindo a tua graça, ministrar também os meus irmãos. Senhor, não basta eu falar, o eu falar é quase nada, Senhor. Mas eu peço a graça, Senhor, e eu assumo a graça de ministrar os meus irmãos, com a tua graça, com a tua bênção, com a tua ação. Sim, Senhor, age neles. Tu mesmo disseste, o Espírito do Senhor repousa sobre cada um deles. E o Senhor os consagrou pela unção. Obrigado, Senhor, que assim seja. Trabalha cada um desses meus irmãos, Senhor. Sim, trabalha em cada um deles. Faz a tua obra, Senhor. Nós não entendemos, nós perdemos a visão que tu tens a nosso respeito. Mas, mais uma vez, nós nos dobramos e nos rendemos, Senhor. Sim, nos rendemos a ti, Senhor, numa rendição incondicional, dizendo com Maria: faça-se em nós, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, para que o Verbo se faça carne em mim e habite entre nós. Sabe, gente, porque diante disso que a palavra está nos dizendo, o que o Senhor requer de nós é uma rendição incondicional. Você sabe o que é rendição? E o que é rendição incondicional? Quer dizer, uma rendição sem condição. É como na guerra. Claro, a guerra é uma coisa terrível. É só para a gente poder entender. Ou melhor, é quando bandidos são presos. E é claro, a polícia exige que eles se rendam. Ela nem quer forçar a barra. Ela quer que eles se rendam. Muitas vezes os bandidos são tão bandidos que põem condições. Bom, eu me rendo e me entrego, mas se fizer isso e mais aquilo. Não é verdade que situações de sequestro, outras coisas assim, em questão de revolta, em presídio, eles estão dispostos a se render, mas contanto que solte fulano de tal, contanto que tal bandido importante seja tirado da cadeia, daí eles vão se render. Então daí você entende o que é uma rendição incondicional. Diante dessa situação, o que temos que fazer é render-nos incondicionalmente ao Senhor, para Ele fazer em nós a vontade dEle. Mas a vontade dEle, gente, não é como acontece conosco, que são vontadezinhas, são veleidades nossas. A gente faz porque gosta, porque quer. Não, a vontade de Deus é o melhor para nós. Foi Ele que nos criou, não fomos nós que nos criamos, não. Foi Ele que nos amou, e porque nos amou, nos escolheu e nos fez vir à vida, e nos fez únicos. E não somente nos fez, Ele ainda continua nos fazendo, porque Ele sabe que peça somos e que lugar vamos ser colocados. Em que lugar? Em que lugar vamos ser encaixados? Então a coisa mais inteligente é nós nos rendermos incondicionalmente a Ele. E como Maria dizer: faça-se em mim segundo a sua palavra. Para quê? Para que o Verbo se faça carne em mim. E daí o Verbo habite entre nós. Está entendendo? É isso que Deus quer de você. Para que inclusive você realize o que é o tema desse acampamento. Deus procura verdadeiros adoradores. A grande obra de Deus é repousar sobre o seu caos. Porque muitas vezes nós pensamos que adoradores são pessoas desencarnadas. Dá uma cadeira para mim, rapidinho. São pessoas desencarnadas. Eu não vou fazer arte, não. Não vou me colocar em risco. Pode ficar sossegado. A gente pensa que o adorador, então, é alguém desencarnado que não está nem pisando no chão, está lá em cima, né, esvoaçando.
esvoaçando, de asas abertas, sem pisar no chão, como se não tivesse cadeira debaixo dos meus pés, né? Estivesse levitando. Então o adorador é assim, alguém então de braços abertos, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Só que isso não existe. Todos nós não temos essa cadeira, não, essa cadeira não existe. Nós estamos todos no chão, pisando o chão, e muitas vezes enterrando o pé e a canela no barro dessa terra em que nós estamos. Muitas vezes por erro nosso ou por erro de outros, por culpa nossa ou por situações das quais fomos vítimas, nós estamos enterrados nesta lama. E alguns estão até rastejando nesta lama. Alguns estão rastejando nesta lama. Mas o pior é que, claro, aqui está lisinho, estou conseguindo me rastejar fácil, né? Mas só que no barro, gente, é uma coisa terrível. E quanto mais você se rasteja, mais você vai se enlameando, se enlameando, se enlameando. Você me entendeu? E a beleza é que esses são os adoradores. Não são outros. Deus não é iludido. Ele sabe que os seus adoradores estão aí. Primeiro, de pé no chão. Muitas vezes com pés, canela, perna enterrado no barro. E muitas vezes, por culpa ou sem culpa, vítimas ou não vítimas, eles estão rastejando neste barro. Mas rastejam. Rastejam. Vocês viram como eu fui hábil, né? Graças a Deus eu estou em forma. É. Porque o adorador é assim. Ele está no barro, mas ele não para no barro. Não, graças a Deus, ele rasteja. Olha aqui, olha aqui. Ele rasteja, ele rasteja. Ele não para. Ele não para. Esses são os adoradores. Pena que muita gente, até em pé, só com os pés na terra, já se prende tanto na terra, no barro, que não sai do lugar. E que ao invés de estar adorando na luta ele vai se entregando. Vai se entregando. Vai se entregando. O Espírito Santo continua repousando sobre ele. E porque o Espírito Santo é o Espírito Santo, ele o puxa, ele o atrai para cima, o atrai para cima. Mas o bendito que nem está no barro rastejando, não. Está em pé, mas ele vai se soltando, se soltando, se soltando. Só porque viu o barro lá em cima. Só porque os pés estão sujos. Vai se soltando e afundando no barro. E afundando no barro. E afundando no barro. E afundando. Meu filho, você não pode afundar no barro. Você não pode afundar no barro. Quanta gente afundada que saiu daqui e já afundou no barro. Já afundou, já está afundado, já afundadinho, né? Às vezes só com a cabecinha para fora do barro. Você não pode, por amor de Deus, por amor dos seus irmãos, por amor da sua família, por amor da igreja, por amor desse mundão que precisa de Deus, você não pode afundar. Está me entendendo? Está me entendendo? Que mais do que as fotos, que fique isso gravado no seu coração. Gravado isso, fotografado isso no seu coração. Oh, vem Espírito Santo. Tô bom de tom, hein? Graças a Deus. Oh, vem Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo.
E mais uma vez, Espírito Santo, nós precisamos pedir. Nós queremos rastejar, Senhor, mesmo se estivermos no barro, nós queremos rastejar, Senhor, e aí estão os seus verdadeiros adoradores. Se estão no barro, eles rastejam, Senhor, eles rastejam habilmente, Senhor, corajosamente, Senhor, habilmente, Senhor, e é isso que eu quero fazer, Senhor. Dá-me a graça, dá-me a graça, dá-me a graça. E se eu não estou afundado no barro, Senhor, que eu não conserve os meus pés, que eu não conserve as minhas pernas, Senhor, presas ao barro desse mundo. Vai rezando, vai cantando. Sim, Senhor, que eu me mova, Senhor, que eu me mova, que eu não pare, Senhor, que eu não pare, e principalmente que eu não afunde no barro desse mundo, Senhor, no caos da minha própria vida, Senhor. Ao contrário, que pelo Teu Espírito Santo, que repousa sobre mim, eu seja atraído, 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 e me ponha em pé, Senhor, e eu levante os braços, Senhor, e que eu me seja entregue, que eu seja entregue a Ti, que eu me torne adorador, Senhor, adorador em espírito e em verdade, porque Tu procuras verdadeiros adoradores. Ó, vem Espírito Santo, ó, vem Espírito Santo. Vai você agora. Vem curar as minhas feridas, vem cuidar-me com nova vida, inundar com o Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Jamais andar sozinho, eu preciso de Ti. Sabe, gente, a minha vida, graças a Deus, tem sido isso. Senhor, não pergunto para onde me levas. Se Tu queres, eu quero. Se Tu fores, eu vou. Qual é o tom que está isso aí? Que tom que é esse? Eu lá, vai firme nele. Senhor, meu amigo, lado a lado eu caminho confiante, onde for eu vou. Senhor, não pergunto pra onde me levas, se Tu queres, eu quero, se Tu fores, eu vou. E ela termina assim, né, na relativa, eu vou, Senhor. Uma dissonância medonha, né? Eu vou, Senhor. É pro infinito, eu não sei para onde eu vou. Não sei. E veja no que deu. Veja no que deu. Se eu tivesse querido fazer a minha vontade, eu estava lá atrás. Talvez um padre gago, antipático, como eu era gago e era antipático. Já imaginou? A feiura. Mas eu era uma peça. E o Senhor pegou essa peça. Se eu fosse contar quantas vezes Ele me jogou na fornalha, quantas vezes me jogou na forma de novo, quantas vezes Ele me esmirilhou, quantas vezes Ele me limou. E continua, sabe, gente? Mas não reclamo, não. Ao contrário. A peça está precisando, então bendito seja Deus. Se eu estou me tornando a peça que o Senhor quer, para me encaixar, porque eu tenho que me encaixar. E aí que está, entra a mecânica. O ajuste tem que ser perfeito. Aí tem que ser mecânica de precisão. E só o Senhor, pelo seu Espírito, é capaz de
ter precisão na mecânica ali, para me colocar encaixado certinho no lugar, de modo que não sobre nada, nem em mim, nem nada na peça onde eu sou encaixado. Com você também. Aguenta firme, meu filho. Desculpe dizer, você não sofreu nada ainda. Me perdoe falar assim, não estou desprezando o seu sofrimento, não. Talvez você sofreu mais do que eu, não estou me pondo na sua frente, não. Mas eu e você ainda não sofremos nada. Em comparação com a glória que nos é reservada, gente. Porque nós não somos feitos para as glórias daqui desse mundo, não. Para os sucessos desse mundo, não. Para as satisfações, para as realizações, para as alegrias desse mundo, não. Nós as teremos e já as tivemos grandes aqui, mas nós somos projetados para as alegrias do mundo que há de vir. Lá está o nosso sucesso, lá está a nossa realização, lá está a nossa alegria. Lá nós vamos realizar-nos plenamente como criatura nova, em céus novos e numa terra nova. Veja, para uma terra nova é preciso criaturas novas. Se você não se renova totalmente, se você não sai do velho, se você não sai do tohu vabohu bendito em que nós estamos, da confusão que nós estamos, nós não vamos ser criaturas novas. E novo é novo. O novo não pode ter nada de envelhecido, de estragado, não. Você precisa ser refeito e eu também. Então, aguenta firme. E graças a Deus o Espírito do Senhor repousa sobre nós. E aí continua dizendo, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Pela unção. E a unção dos judeus era para valer, né? Eles pegavam óleo e derramavam sem dó na cabeça da pessoa. Mas derramavam, eu não vou derramar não, viu? Mas derramavam mesmo. Aquela vasilha de óleo em cima da cabeça do rei. Imagina o coitado do rei, no dia que ele era empossado como rei. Derramavam uma vasilha de óleo na cabeça. O sacerdote também, coitado, no dia que ele era ungido sacerdote, derramava. O profeta, no dia que ele era proclamado profeta, derramavam uma vasilha de óleo inteira na cabeça. Eles tinham cabelos compridos. E aquele azeite então escorria no cabelo e descia pelo rosto, pelo pescoço, pelos braços, pelas costas. Aquelas vestes que eles tinham, né, entravam aqui por dentro, ia descendo pelas costas, e aquelas partes que a gente não fala o nome, descia lá para as pernas. Tudo ia se lambuzando de óleo. Mas é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele consagrou-me pela unção. Agora estou consagrado. Estou. E aquele óleo mostrava justamente isso. Tanto quanto o óleo vai atingindo tudo, e ele entra em certas partezinhas que a gente não imagina, né? Ele entra aqui assim, ele entra aqui assim, e também em outras partes. Onde pode escorregar o bendito? O pessoal está rindo porque está vendo, né? Onde pode escorregar o óleo, escorrega. E vai lá. Para ungir tudo, para consagrar tudo, de maneira que tudo fique consagrado. E mais ainda, o óleo penetra. Especialmente na pele, ele penetra. É por isso que a gente usa hidratante. Só que o nosso hidratante não é água, né? O nosso hidratante é na base de óleo, na base de azeite. Verdade ou não é? É. E daí então penetra e hidrata. Somente a imagem que a Salete trouxe. De plantas desidratadas. E por isso justamente murchas, caídas. Graças a Deus, plantas vivas, mas caídas, murchas, sem vida, sem força, sem beleza, sem ânimo. Bastava o quê? Bastava hidratar.
E é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor precisa hidratar você. O Senhor precisa e Ele quer. E Ele faz constantemente isso. O Espírito do Senhor repousa. Não é que repousou, não. Ele repousa sobre nós. E Ele me consagra, Ele te consagra pela unção. Continuamente Ele está te ungindo. Continuamente Ele está te consagrando. Continuamente Ele está te hidratando. Para que você, claro, no embate do mundo, gente, no rastejar que nós temos que fazer, mesmo o fato de ter que andar no meio do barro, né? Aquela dificuldade de você andar no meio do barro, vai desidratando você. Você já trabalhou no barro? Impressionante, né? Várias vezes eu tive que fazer 2 tipos de trabalho: limpar fundo de lago, em colégio salesiano, e como é que se chama isso? Tem um lugar que é lamaçal, a esgotar brejo. Lugar que ficava brejo, tinha que esgotar brejo. Esgotar brejo quer dizer esgotar, acabar com todo o brejo. Para isso a gente tem que entrar no brejo. E para limpar o fundo do lago, tem que tirar a água do lago, fazer vazar a água do lago e você entrar na lama do fundo do lago e tirar toda aquela lama do fundo do lago. Um colega meu, que trabalhou conosco, nós trabalhamos juntos. No final do dia ele foi para o hospital, no maior grau de insolação e desidratação. Sorte que não aconteceu a mesma coisa comigo. Porque, não sei se você sabia, que trabalhar no meio da lama desidrata. Eu não sei porquê, mas que desidrata. Ele está trabalhando na água, naquele barro, mas que desidrata. Talvez até pelo fato dali estar evaporando, né? Evaporando a água e o barro que está ao nosso derredor, evapora a gente também. Não sei se eu estou sendo científico. Gente, o estar nesse mundo, o esgotar brejo nesse mundo que é a nossa lição, já nos desidrata. Daí ficamos aquela flor, aquela planta murcha, caída. E não é isso que Deus quer para você. Não. De jeito nenhum. Isso é consequência. E não tem como a gente não se desidratar. Nós estamos num vale de lágrimas. Não seja iludido, porque Deus não se ilude. Ele sabe onde Ele nos colocou. Mas é justamente por isso que eu e você precisamos hidratar-nos continuamente. Se cuida, meu filho, se cuida, minha filha, porque o brejo que nós estamos esgotando, ele é traiçoeiro. Não só para a gente afundar no barro, mas o próprio trabalho de esgotar brejo desidrata a gente. Se você não está continuamente sendo consagrado pela unção, e a unção então hidrata, ela penetra na nossa pele. Se você não passa por isso, você fica murcho, e talvez você esteja murchinho. A sua tristeza, o seu abatimento, até mesmo os erros em que você entrou, a sua frieza na oração, nas coisas de Deus, os pecados aos quais você voltou, até vícios que você tinha deixado, de cigarro, de bebida, e outros vícios piores que eu não vou ficar citando aqui, que você sabe muito bem. Você voltou a tudo isso, talvez infelizmente, porque desidratou. Desidratou, foi ficando aquela planta assim, né, murchinha, molinha, e caindo. Só que não fica no chão. Não fica no chão. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E o Senhor consagrou-me pela unção. Não fica no chão. Por pior que você esteja, você não tem o direito e você não precisa ficar no chão. Porque as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Quem entende de direito, sabe muito bem a força da expressão irrevogável. Mas mesmo que você não entenda de direito, acho que isso soa no seu ouvido. Muitas vezes você leu isso, viu na prefeitura da sua cidade, né?
O termo irrevogável, não se revoga, é irrevogável. As promessas do Senhor são irrevogáveis. Portanto, Ele prometeu, o Espírito do Senhor está sobre mim, repousa sobre mim. E o Senhor consagrou-me pela unção. Consagrado quer dizer consagrado. Como é irrevogável, não tem retorno, não dá mais para voltar. Graças a Deus. O duro é que você é trouxa e volta. E cai do jeito que eu caí. E é capaz depois de se entregar, né? Se entrega. Não vou fazer não. Se entrega e vai lá para baixo. Você me entendeu? Quanta gente foi lá para baixo? Deus está debruçando-se e pegando você. Deus está debruçando-se e pegando você, para tirar você de lá. Deixe-se pegar por Deus. Por amor de Deus, deixe-se pegar por Ele. Deixe-se pegar por Ele. Onde quer que você esteja, em que grau de caimento você esteja, deixe-se pegar por Deus, deixe-se. Deus vai pegar você e ao mesmo tempo você vai gritando, dá o tom para mim, eu preciso de Ti, meu Senhor. E você vai gritando isso, eu preciso de Ti. Quero ficar caído, quero caminhar contigo, quero caminhar contigo e jamais andar sozinho, eu preciso de Ti. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai puxando você. Ó, vem, Espírito Santo. E Ele é capaz, Ele tem poder, Ele tem força para puxar você. E deixa eu dizer, só Ele tem força para puxar. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Agora para valer, vem curar as minhas feridas. Nova vida, inunda-me com o Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Esse é o tipo de palestra que não acaba. E ela não vai acabar. Não precisa acabar. Ela só foi começada e ela vai continuar na obra que o Senhor precisa fazer em você. Tanto quanto você precisa do Senhor e precisa mesmo, Ele quer. E por isso Ele precisa fazer a obra em você. Agora você viu que eu não consegui sair dos 2 primeiros versículos. E graças a Deus. Mas esses 2 primeiros versículos, eles vão desembocar lá no versículo 6. Depois você confere. Vai ficar fácil, porque é Isaías 61. Eu só trabalhei no primeiro versículo, nas 2 primeiras linhas do primeiro versículo. Você cai então agora no versículo 6, que diz que a vós chamar-vos-ão sacerdotes do Senhor e de ministros de nosso Deus sereis qualificados. E esses chamados quer dizer que, na verdade, você não é. Desculpe, eu e você somos um traste qualquer. Mas Deus nos fez. Deus nos fez. Nós não tínhamos qualificação para isso.
Para ser mecânico precisa de qualificação. Para ser médico muito mais, para ser advogado muito mais, para ser professor muito mais ainda. Nós não éramos qualificados, mas o Senhor nos qualificou. É o que está aqui, gente. De ministros de nosso Deus sereis qualificados. O Senhor está precisando de ministros. O Senhor está precisando de sacerdotes. A vós chamar-vos-ão de sacerdotes do Senhor. E qual é a missão do sacerdote? É realmente prestar o culto ao Senhor, o culto de adoração do Senhor. Em primeiro lugar, Ele é o próprio culto de adoração. Ele é a adoração. E Ele exerce tão bem esse ministério de adoração, que Ele atrai outros, que Ele puxa outros, que Ele leva outros a adorar. E o ministro é ministro. Para a gente entender ministro, a gente logo olha para o garçom. Não foi o garçom que fez a comida? A comida não é do garçom. E nem ele é a comida, muito menos. Ele não é o cozinheiro, não é nada. Ele é apenas o ministro que serve. Ele nem é a pessoa que está sentada para receber, junto com a comida, aquelas honras próprias de um garçom. Veja que um garçom tem que ter finesse. Esse é o nosso papel. Por um lado, ministrar os nossos irmãos. E para isso nós não éramos, mas fomos qualificados. Sim. Estou lendo aqui, versículo 6. De ministros de nosso Deus sereis qualificados. Então, nós vamos ministrar os nossos irmãos com qualidade, com qualificação. E depois ministrar o nosso Deus com esses nossos irmãos. Eles serão adoração, eles também se tornarão adoração, eles também se tornarão sacerdotes, eles também se tornarão ministros. E essa é a verdadeira adoração, eu diria, é a adoração universal que precisa acontecer, da qual nós somos ministros e sacerdotes. Entendeu? Só que nós, no momento presente, estamos ainda andando nesse vale de lágrimas, com os pés, canela, a perna, enterrado no barro e muitas vezes rastejando, mas temos que rastejar, temos que andar, temos que subir, temos que nos deixar levar, temos que levantar os braços, temos que dar glória a Deus, temos que adorar nessa situação. Não é porque você está nessa situação que você não vai adorar, não, é ao contrário, é a partir daí, é adorar em espírito e em verdade. Senhor, no barro que estou, na sujeira que estou, ou até mesmo no barro que eu sou, na sujeira que eu sou, eu te adoro, eu sou teu, eu te pertenço e eu te adoro. Ó, vem Espírito Santo. Para valer, vamos com tudo. Ó, vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Ó, vem Espírito Santo. Há muita coisa para ser curada em nós. Vem curar as minhas feridas. Sim, Senhor, eu preciso ser curado muito. São muitas feridas. Vem curar-me com nova vida. Eu preciso dessa nova vida, Senhor. Inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Braços levantados. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Mais uma vez, eu preciso de ti, com toda a força. Eu preciso de ti. Abra o seu braço, declare isso. Eu preciso de ti. Diz que você quer e precisa caminhar com Ele. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Somente as mulheres. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti.
diz: quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso. Vamos pedir o Espírito Santo sobre todos nós. Por isso, vem, Espírito Santo, oh vem, Espírito Santo, oh vem, Espírito Santo, oh vem, Espírito Santo. As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor e querem incutir nelas o seu Espírito Santo.